A decisão judicial envolvendo Ana Hickman e seu ex-marido, Alexandre Correia, tem gerado grande repercussão na mídia, principalmente devido ao valor significativo da pensão compensatória que a apresentadora foi condenada a pagar. A sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, estipula que Ana pague uma pensão mensal no valor de R$ 15 mil a Alexandre, uma quantia que, conforme explicado na decisão, tem o objetivo de compensar a perda de rendimento que o empresário teve após o fim do casamento. O relacionamento entre Ana Hickman e Alexandre Correia teve um longo histórico, marcado por aspectos profissionais e pessoais entrelaçados, principalmente devido ao envolvimento do ex-marido na administração das empresas da apresentadora. Alexandre, que ajudou a gerenciar esses negócios, foi afastado de suas funções nessas empresas, o que resultou em uma diminuição de sua fonte de renda. Essa situação foi um dos principais pontos analisados pelo tribunal ao determinar a pensão. A pensão compensatória é um tipo de pagamento determinado em casos de divórcio, especialmente quando um dos cônjuges perde sua capacidade financeira ou sua fonte de renda devido ao término do casamento. No caso de Alexandre, a decisão judicial reconheceu sua participação nas empresas e o impacto negativo da separação em sua situação financeira. O valor de R$ 15 mil por mês será pago de forma provisória, até que uma decisão final seja tomada no processo de divórcio. Além disso, Alexandre continuará pagando uma pensão alimentícia de R$ 4.500 para o filho do casal. O casamento de Ana Hickman e Alexandre Correia chegou ao fim em novembro de 2023, após a apresentadora ter sido vítima de violência doméstica, uma situação que influenciou diretamente o desfecho da relação. Embora a separação tenha sido marcada por esse episódio de violência, a decisão judicial não abordou diretamente este ponto, mas sim as questões financeiras resultantes da dissolução do casamento. O valor da pensão compensatória foi estabelecido considerando o patrimônio do casal, que, conforme apontado na decisão judicial, foi construído em grande parte pela imagem pública e artística de Ana Hickman. No entanto, o tribunal também reconheceu que Alexandre desempenhou um papel significativo na administração das empresas e no gerenciamento de contratos vinculados à imagem pública da apresentadora, o que justifica a necessidade de compensação financeira. Em relação ao valor das dívidas do casal, a sentença menciona que as empresas estão com débitos que podem chegar a R$ 40 mil. Isso reforça a ideia de que o fim do casamento trouxe não apenas um impacto emocional, mas também financeiro para Alexandre, que teve sua participação nas empresas comprometida. A decisão sobre a pensão foi tomada em caráter provisório, o que significa que o valor poderá ser ajustado após a conclusão do processo judicial. Enquanto isso, Alexandre continuará cumprindo com a obrigação de pagar a pensão alimentícia para o filho do ex-casal, o que totaliza R$ 4.500 mensais. A equipe de assessoria de Ana Hickman se manifestou de forma cautelosa em relação à decisão judicial, lamentando a divulgação pública das informações do processo, que tramitava em segredo de justiça. O sigilo do processo é uma medida comum em casos de divórcio, especialmente quando envolve questões delicadas como violência doméstica. A assessoria informou que não se manifestará publicamente sobre a decisão e que a apresentadora recebeu a sentença com serenidade. Por outro lado, a defesa de Alexandre Correia, representada pela advogada Diva Carla Bueno, preferiu não comentar o caso, alegando que a decisão está sob sigilo e que, por isso, não poderia fornecer mais detalhes. O sigilo judicial visa proteger as partes envolvidas e garantir que a decisão seja tomada de forma imparcial e sem influências externas. O processo judicial entre Ana Hickman e Alexandre Correia tem gerado especulações e interesse público, principalmente em razão da figura pública de ambos. A apresentadora é amplamente conhecida por sua carreira de sucesso como modelo e apresentadora de televisão, enquanto Alexandre, apesar de menos famoso, tem uma ligação importante com o setor empresarial, sendo sócio de várias empresas que fizeram parte da trajetória de Ana. O impacto da decisão judicial é significativo, não apenas pelas questões financeiras envolvidas, mas também pelas implicações sobre a imagem pública do ex-casal.
O valor da pensão compensatória reflete a complexidade da relação entre os dois, que foi marcada por uma forte parceria profissional e pela construção conjunta de um patrimônio. No entanto, o fim do casamento e o episódio de violência doméstica trouxeram à tona questões que agora precisam ser resolvidas no campo judicial. A violência doméstica, um dos pontos mais sensíveis da separação, não foi amplamente abordada na decisão judicial, mas certamente teve um papel crucial no término do casamento. Anna Hickman tem sido uma figura pública de destaque e, como tal, sua vida pessoal sempre atraiu a atenção da mídia. No entanto, a questão da violência doméstica, muitas vezes minimizada ou ignorada, agora ganha mais visibilidade, o que pode ajudar a conscientizar outras vítimas sobre a importância de buscar apoio e justiça. Em resumo, a decisão do TJSP que obriga Anna Hickman a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil por mês a Alexandre Correia reflete a complexidade do processo de divórcio do ex-casal, que envolveu questões financeiras e emocionais. A pensão compensatória visa compensar a perda de rendimento de Alexandre, que foi afastado das empresas e viu sua fonte de renda comprometida após o fim do casamento. A decisão ainda está em caráter provisório, o que significa que pode ser revista no futuro. O caso também destaca a importância do sigilo judicial em processos delicados como este, que envolvem questões pessoais e financeiras de figuras públicas. A decisão judicial que obriga Anna Hickman a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil por mês ao seu ex-marido, Alexandre Correia, gerou uma polêmica considerável, levantando questões sobre a dinâmica dos relacionamentos, a responsabilidade financeira no contexto de um divórcio e a forma como o público lida com a vida privada de figuras públicas. Embora muitos possam argumentar que a decisão seja justa, considerando o contexto financeiro e profissional da relação, é importante refletir sobre o que isso realmente representa em termos de equidade, independência e as reais implicações para os envolvidos. Em primeiro lugar, a pensão compensatória, que visa compensar o ex-cônjuge pela perda de sua capacidade financeira após o término do casamento, é uma prática comum em casos onde há uma relação de dependência financeira e profissional. No entanto, a situação de Alexandre Correia é complexa. Ele não era apenas um marido, mas também um sócio importante nas empresas de Anna Hickman. A decisão judicial reconhece sua participação no crescimento do patrimônio do casal e nas empresas, o que justifica o pagamento de uma compensação financeira. Porém, é importante questionar até que ponto essa compensação deve ser garantida a alguém que, após a separação, continua a receber um valor substancial de pensão alimentícia para o filho do casal, além da pensão compensatória. A decisão de fixar o valor da pensão em R$ 15 mil mensais, enquanto o ex-marido permanece recebendo uma pensão alimentícia de R$ 4.500, levanta um ponto interessante sobre a responsabilidade financeira após o divórcio. Alexandre, ao ser afastado das empresas e ter a sua fonte de renda comprometida, parece estar em uma situação delicada. No entanto, a decisão também parece esquecer que ele, enquanto sócio e empresário, tinha plena capacidade de gerar renda e de buscar novas fontes de trabalho após a separação. A ideia de que alguém deve ser compensado por sua perda de status financeiro, em um mundo onde as pessoas devem se adaptar a novas realidades após o término de relacionamentos, poderia ser vista como um incentivo à dependência financeira de um ex-cônjuge, em vez de estimular a autonomia e a reconstrução pessoal e profissional. Além disso, a questão da violência doméstica, que marcou o término do casamento de Anna Hickman e Alexandre Correia, não pode ser deixada de lado, embora a decisão judicial tenha se concentrado em aspectos financeiros. A violência doméstica, infelizmente, é um tema que ainda recebe tratamento superficial no âmbito legal, especialmente quando envolve figuras públicas. A omissão da abordagem da violência doméstica na decisão judicial reflete uma falha em tratar a questão de forma abrangente, quando, na verdade, deveria ser uma das prioridades nas discussões sobre a separação. A vítima, neste caso, é Anna Hickman, e sua experiência de violência não pode ser ignorada em meio à análise das questões financeiras e empresariais que envolvem a separação.
A violência doméstica, muitas vezes tratada como um problema isolado e não como um reflexo de uma dinâmica de poder e controle, deveria ter sido abordada com mais ênfase, dado o impacto emocional e psicológico que ela tem em uma pessoa. Outro ponto crucial a ser discutido é o papel das redes sociais e da mídia na exposição de questões privadas de figuras públicas. O fato de que o processo de divórcio entre Ana Hickman e Alexandre Correia tenha se tornado um espetáculo midiático é, em si, problemático. A privacidade das pessoas, principalmente quando envolve questões sensíveis como violência doméstica, deveria ser respeitada. O sigilo judicial, que foi mencionado pela assessoria de Ana Hickman, é uma tentativa de proteger as partes envolvidas, mas a constante exposição pública de casos como esse alimenta uma cultura de voyeurismo, onde a dor e a vulnerabilidade das pessoas se tornam entretenimento para o público. Essa exposição exacerbada traz consequências não apenas para os envolvidos, mas para toda a sociedade, que tende a desumanizar os indivíduos e a reduzir suas vidas a um espetáculo. Em relação à decisão judicial, é possível que a pensão compensatória de R$ 15.000 mensais seja vista por alguns como uma medida justa, considerando o longo tempo de convivência e o impacto financeiro da separação para Alexandre Correia. No entanto, o valor parece desproporcional quando se considera o contexto mais amplo da situação. A separação, que foi motivada por violência doméstica, deveria ser tratada de forma mais sensível e integrada à proteção dos direitos da vítima, que, no caso, é Ana Hickman. Ao focar exclusivamente nas questões financeiras, a decisão judicial ignora o trauma emocional e psicológico que a apresentadora vivenciou, além de não levar em consideração a necessidade de Alexandre se reerguer e assumir a responsabilidade de buscar seu próprio sustento após a separação. Em resumo, a decisão sobre a pensão compensatória de R$ 15.000 mensais reflete a complexidade de uma relação marcada por fatores profissionais e financeiros, mas também expõe falhas significativas no tratamento das questões de violência doméstica e na promoção da independência financeira após o divórcio. A sociedade precisa repensar o que realmente significa compensação financeira em um contexto de divórcio e se isso não acaba incentivando a dependência de um ex-cônjuge, em vez de fomentar a autonomia e o empoderamento de ambas as partes. Além disso, a falta de abordagem sobre a violência doméstica na decisão é uma falha que não pode ser ignorada, especialmente quando o processo judicial de figuras públicas poderia ser uma oportunidade para dar visibilidade a essa questão crucial.